Bom, e pelo menos 10 milhões de brasileiros têm dislexia. É diagnosticado como um tipo de transtorno de aprendizagem e o diagnóstico correto logo cedo seria importantíssimo. A reportagem é de Felipe Peixoto. Sabe o que Steve Jobs, Lewis Hamilton, Steven Spielberg e Jennifer Aniston têm em comum? Dislexia. Um transtorno neurobiológico que pode atrapalhar a pessoa na hora de ler, falar e escrever. Os irmãos Laila e Taio, que são disléxicos, usam algumas táticas para ir bem na escola. Pedia muita ajuda, usar calculadora, pedir mais tempo, para matéria, assim, e estudar mais. Eles também fazem aulas de reforço e contam com a ajuda da mãe, que aprendeu a lidar com as características da dislexia. Você já descobre que não é preguiça, não é corpo mole. Só que, na verdade, a criança com dislexia se esforça 5 vezes mais. É que o esforço dela não é suficiente porque ela tem uma condição neurobiológica de decodificação. Estima-se que 10 milhões de brasileiros possuem dislexia. Quanto mais cedo o transtorno for identificado, melhor para a criança. Mas no Brasil, esse diagnóstico não costuma chegar na hora certa. O ideal é identificar o problema aos 6 anos, no começo da alfabetização. Mas um relatório nacional aponta que isso só ocorre, em média, perto dos 9 anos. Pessoas que têm total potencial para contribuir com a nossa sociedade, se desenvolver. Mas se não forem identificadas, provavelmente elas vão ter uma dificuldade de se inserir no mercado de trabalho e depois de contribuir para a sociedade. Bom, e a gente continua falando sobre a dislexia agora com a fonoaudióloga e especialista em alfabetização e letramento, Kátia Piretti, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Kátia, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Falando de um assunto tão importante, né, principalmente agora que o retorno das aulas também, que é importante, né, Kátia? E explica pra gente, quanto mais cedo, como a gente viu na reportagem, quanto mais cedo a gente diagnosticar esse transtorno, é melhor para a criança, Kátia? Com certeza. O importante agora é a gente conseguir divulgar, né, que a fonoaudiologia, que é a área, na verdade, é o profissional inicialmente mais importante para estar fazendo um diagnóstico inicial, né? E hoje em dia nós temos, com o desenvolvimento das evidências científicas, né? Principalmente com as especialistas da área, a nossa querida Simone Capellini, Flávia Foz, enfim, a Simone Capellini, ela coordena um grupo de desvios de transtornos da aprendizagem na Unesp, Marília. E elas validaram vários protocolos internacionais que são importantes para que a gente consiga fazer uma avaliação precoce, né, dos sinais de risco, porque, na verdade, esse diagnóstico realmente a gente só pode dar a partir do início da alfabetização. Né? Inclusive com a intervenção fonoaudiológica mínima, que já é parâmetro para a área da fonoaudiologia, uns 6 meses de intervenção específica. Sim. Porém, esses sinais eles podem ser observados na pré-escola, que, como vocês disseram, na verdade, eles são sinais que vão nos mostrar que algo está diferente nessa linguagem da criança. Exato. E Kátia, por exemplo, caso a pessoa tenha algum histórico familiar, é importante ficar de alerta? Seria um transtorno hereditário? Ele é hereditário, como a própria mãe disse na reportagem, né? Ele é neurobiológico, ele é uma disfunção desse processamento fonológico da informação. Sim. Então, o que acontece? Geralmente, a maior parte do público é masculino, né? A cada 4 crianças, 3 são meninos. Geralmente, o grande público é
o público masculino, e sempre tem alguém na família que apresenta, se não foi diagnosticado, apresenta alguns dos sinais. Sim. Então, teve dificuldade para ler, demorou para ler e escrever, enfim, a escrita ainda foi uma escrita com muita dificuldade, Sim. compreensão na leitura, né, com muita dificuldade. Todos esses aspectos, como a dislexia, existem níveis diferentes, né? Às vezes ela não se apresenta um quadro clássico em todas as crianças. Entendi. Então, sempre alguém da família teve alguma dificuldade na aprendizagem dessa leitura escrita. Entendi. E, Kátia, as pessoas elas podem confundir a dislexia com déficit de atenção também? Confundir não seria bem a palavra, né? Geralmente, o déficit de atenção ele pode ser uma co-ocorrência, ou seja, uma comorbidade. Muitos casos de disléxicos apresentam o déficit de atenção associado, né? Existem crianças com déficit de atenção que não têm dislexia e vice-versa também, né? Entendi. Mas a grande maioria dos disléxicos apresentam um déficit de atenção. Isso é um dado de estudo também, Sim. né? E, Kátia, nós recebemos aqui 2 mensagens das nossas telespectadores, são 2 mulheres aqui. Uhum. A Elisa Damasceno, de Capivari, que está nos assistindo, um beijo para Capivari. Ela está falando que o filho dela, Davi, tem 5 anos e enxerga as letras e palavras ao contrário. Isso pode ser um alerta? Então, um dos dados muito importante que a gente precisa ter em mente é que a criança a gente tem que descartar outras patologias pré-existentes, né? A acuidade visual, a acuidade auditiva. Então, essa avaliação é todo um processo até se chegar no diagnóstico da dislexia. Sim. A fonoaudióloga, ela seria a porta de entrada, né? Por quê? Porque ela faz a avaliação específica da linguagem. Uhum. Agora, como eu te disse anteriormente, hoje existem, né, os protocolos que foram validados aqui para o Brasil e protocolos que são utilizados internacionalmente, né? Que foram validados para nós aqui e que podem nos mostrar os sinais anteriormente a essa aquisição da leitura escrita, mais relacionados à prática da oralidade. Então, como essa mãe está dizendo que ele inverte, o ideal seria procurar um oftalmologista, fazer uma avaliação visual, né? E descartar qualquer problema visual primeiramente. Uhum. Então, isso é muito importante. Entendi. E, Kátia, a gente tem outra pergunta aqui da Elisa dos Santos, de Itu. Sinto que meu filho tem dificuldade para aprender. Posso estimular a desenhar, pintar, tocar instrumentos e fazer esportes? O Douglas tem 9 anos. Ele tem 9 anos. Então, quando a gente fala assim em transtornos de aprendizagem, a gente fala de uma maneira global, né? Existem vários tipos de transtornos de aprendizagem específicos que vão culminar na dificuldade em aprender. Se nós formos falar em dislexia especificamente, é um transtorno específico para ler e escrever. É óbvio que se não for bem conduzido, se não for diagnosticado, acompanhado, inclusive agora, né, como eu havia, eu não cheguei a comentar, mas agora foi promulgada uma nova lei. Em novembro agora foi sancionada a lei de que a dislexia, o déficit de atenção
e demais transtornos da aprendizagem, eles também entram no quadro de inclusão, que até então eles não eram obrigatoriamente inclusos. Mas a partir de novembro agora, último, esses transtornos entraram nesse quadro de obrigatoriedade de inclusão. Sim. Isso. Só que é muito ampla essa questão de o meu filho tem dificuldade para aprender, né? Sim. Então, o ideal é procurar um neuropsiquiatra, iniciar uma investigação, no caso dessa idade, né, de 9 anos, fazer uma avaliação neuropsicológica bem detalhada e uma avaliação fonoaudiológica por um profissional competente, né? Ou seja, que se especialize nessa área da educação. Exato. Porque como essa área é uma área em constante crescimento científico, em desenvolvimento agora, né, na nossa área da fonoaudiologia, é importante que as fonoaudiólogas estudem, né, façam formação para essas questões novas, para esses protocolos. Não dá simplesmente para sair da faculdade e aplicar, né? Então, é muito importante isso. Mas para essa mãe especificamente, eu aconselharia procurar um neuropsiquiatra e fazer uma investigação, né? Exato. Sim, de qual transtorno ele é acometido, né? Qual tipo. Sim. E assim, um acompanhamento mais específico. Sim. Kátia, muitíssimo obrigada pelas suas informações, que são importantíssimas, principalmente agora nesse retorno das aulas. Muito obrigada, uma ótima semana para você, viu? Obrigada. Obrigada, até mais. Até.